Bem-vindos ao nosso segundo bloco de aulas do módulo de medidas de estatística. Nesse bloco, nós vamos abordar os elementos fundamentais de inferência estatística que envolvem nos nossos objetivos os conceitos de amostra e população, diferenciação entre parâmetro e estatística, compreender o conceito de erro padrão, que é absolutamente fundamental para qualquer análise estatística, conceito de intervalo de confiança, de testes de hipótese e de p-valor, erros tipo 1 e tipo 2, a diferença entre significância clínica e significância estatística e uma pincelada sobre o problema das comparações múltiplas. Esses são tópicos absolutamente fundamentais para toda pessoa que trabalha no mundo da ciência hoje. Não compreender esses tópicos significa ser analfabeto em ciência e impossibilita a pessoa de conseguir entender um texto científico. Então, mesmo quem só for trabalhar com metodologia qualitativa, ainda assim todo mundo precisa conseguir dominar esses conteúdos. E para mim é uma questão de honra que isso seja possível para todas as pessoas. Então, por favor, o conteúdo dessas aulas é bastante denso e eu peço que vocês anotem, sabe, enquanto estiverem assistindo os vídeos, houve uma dúvida, isso não ficou claro, anota o número do slide, porque posteriormente a gente vai conversar sobre isso na discussão síncrona e eu faço questão de tentar esclarecer tudo da melhor forma possível. Seguindo adiante, então, o que é inferência estatística? Inferência estatística ela pode ser conceitualizada como um processo através do qual se tiram conclusões sobre populações com base em resultados de amostras dessa população. E, em outras palavras, eu posso dizer isso, olha, é o processo usado para determinar a probabilidade de que uma conclusão baseada em análise de dados de uma amostra é verdadeira para uma população. Ou seja, essas duas definições são basicamente a mesma coisa, dizendo que é como eu pegar um resultado de uma amostra e conseguir extrapolar ele para uma população maior. E aí eu preciso entender a diferenciação entre amostra e população. Então, população é um conjunto maior para o qual eu quero extrapolar o meu dado da amostra. A amostra é um subconjunto da população. E eu quero chamar a atenção para isso que está aqui do lado direito, que ao longo dessa aula eu vou me esforçar para usar esses termos de forma rigorosa, embora na prática a gente frequentemente não faça isso. Mas aqui eu vou tentar me policiar para isso, porque isso vai ser importante para vocês ganharem clareza. Então, quando eu falo de uma abordagem da população como um todo, em que eu vou avaliar todos os indivíduos da população, eu estou fazendo um censo. E esse censo vai me gerar um parâmetro. Então, por exemplo, é um parâmetro populacional. Se eu pego a população inteira de pessoas no Brasil, ou de famílias no Brasil, e eu pergunto para cada família qual é a sua renda, e gero uma medida disso, essa medida vai ser o parâmetro de renda da população. Então, a média da população obtida através de um censo é um parâmetro populacional. Já se a minha forma de chegar à população não é avaliando todos os indivíduos dela, mas trabalhando com uma amostra, então, eu, em vez de avaliar todo mundo, eu avaliei um número X, de, sei lá, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 2 mil pessoas da população, e perguntei para essas 2 mil famílias da população sobre a renda. Calculei uma média dessa renda da população. E essa medida que eu calculei, essa média e o desvio padrão da média, a gente vai chamar de estatísticas. Então, um dado relacionado à população diretamente eu chamo esse parâmetro, e o dado relacionado à amostra eu vou chamar de estatística. Portanto, o processo de inferência da estatística corresponde a extrapolar dados dessas estatísticas decorrentes da amostra para os parâmetros populacionais. Em termos práticos, a amostra representa os indivíduos no meu estudo. E a população representa o conjunto hipotético de indivíduos
para o qual se pretende generalizar os resultados da amostra. Eu sei que isso soa estranho, porque a gente pensa na população como algo fixo. Então eu penso na população do Brasil, né, com 200 milhões de habitantes. Mas, na realidade, a população é algo maior. Por exemplo, se eu faço um estudo de um medicamento para tratar coronavírus entre adultos aqui no estado de São Paulo, eu quero extrapolar isso só para os moradores de São Paulo? Ou quero extrapolar isso para o Brasil inteiro? Mas será que eu quero só extrapolar para o Brasil inteiro? Ou eu quero extrapolar para os seres humanos adultos em geral? E aí a gente está falando então do mundo inteiro? Mas será que é do mundo inteiro só nesse momento? Eu também espero que isso valha para os seres humanos que vão nascer daqui a 10 anos. Se não houver, obviamente, nenhuma mudança na doença que estou estudando. Então, é por isso que a população é um conjunto hipotético, porque eu não tenho um número fixo dela muitas vezes. E o que define ela é o conjunto de pessoas para quem eu quero fazer generalizações. O próximo tópico envolve tipos de amostragem. Então, uma classificação inicial é da amostragem probabilística e não probabilística. A característica da amostra probabilística é que nela os indivíduos têm uma equiprobabilidade de serem selecionados para participar da pesquisa. Enquanto que na não probabilística eu tenho alguns indivíduos que têm uma probabilidade maior de serem selecionados do que outros. Então não é uma coisa só ao acaso. Dentro da amostragem probabilística eu ainda tenho subtipos diferentes. Então eu posso ter uma amostra aleatória simples, em que eu pego a minha população inteira e tem um sorteio aleatório em que cada pessoa tem a mesma chance de ser selecionada. Eu posso ter uma amostra sistemática. Então, por exemplo, eu posso, no meu ambulatório, selecionar que o quinto paciente vai ser convidado para o meu estudo e vai ser incluído, se ele aceitar participar. Isso pode ser, em algumas situações, aleatório, mas tem situações em que, na hora que eu coloco, por exemplo, o quinto indivíduo, pode ser que os últimos indivíduos tenham características que os diferenciem dos primeiros. Pode ser que aqueles últimos que cheguem sempre atrasados tenham hábitos de saúde diferentes, que isso modifique, influencie o resultado da minha pesquisa. Porque eu acabaria selecionando pessoas com maior chance de ter algum tipo de comportamento do que outro. Então a amostra sistemática é uma coisa que eu tenho que ter cuidado, porque ela pode não ser probabilística muitas vezes. E eu posso ter uma amostra estratificada, em que eu, por exemplo, posso selecionar que eu vou trabalhar no meu estudo com estratos, em que eu quero manter uma representação de homens e mulheres na mesma frequência. E eu posso optar por ter o mesmo número de pessoas na faixa dos 60 aos 80 e na faixa dos 50 aos 60. E eu posso fazer isso, é uma forma de forçar, por exemplo, que o meu estudo mantenha uma representação maior de indivíduos que usualmente seriam subrepresentados. E, finalmente, eu posso ter amostras por conglomerado, ou em inglês por cluster, em que, por exemplo, eu seleciono numa cidade um bairro, digamos, numa cidade eu selecionei 3, 4 bairros, ao acaso. Aí nesses 4 bairros selecionei 5 ruas, nessas ruas selecionei 4 casas de cada uma. Então, eu fui afunilando isso, fazendo conglomerados menores. E isso é importante porque isso, tanto na amostra estratificada quanto na por conglomerado, existe uma certa correlação entre as pessoas. Por exemplo, as pessoas que moram no mesmo bairro, normalmente elas partilham de algumas características, por exemplo, socioeconômicas, que as diferencia das pessoas que moram em outro bairro. E isso faz com que não seja uma amostra... Desculpa, não é que ela não seja probabilística, ela é probabilística. A questão é que eu preciso levar isso em consideração quando eu faço as minhas análises. Porque a amostra aleatória simples ela não requer nenhuma correção. Já as amostras estratificadas e por conglomerado, eu preciso levar em consideração o meu plano amostral na hora que eu faço análise. Se eu ignoro isso, eu produzo análises enviesadas. E além dessas características aqui do lado esquerdo, cada uma dessas amostras pode ser com ou sem reposição. Com reposição é o seguinte: eu selecionei um indivíduo
eu entrevistei ele, eu devolvo ele para a amostra e ele pode acabar sendo selecionado novamente. E assim, reposição é uma vez que eu entrevistei, ele não pode ser entrevistado de novo, ele não pode ser novamente incluído. Nós temos ainda as amostras não probabilísticas, eu tenho as amostras intencionais, que é quando, por exemplo, eu digo que eu vou trabalhar apenas com pacientes com um quadro mais grave da infecção. Então, vou trabalhar só com as pessoas que estão na UTI. E eu posso justificar, olha, eu trabalhei só com pessoas que se cuidam num hospital terciário, eu sei que eu não posso extrapolar isso para a população que trabalha na atenção primária, mas o foco do meu estudo é um hospital terciário. E aí, no hospital terciário eu posso ter uma amostra, aleatória inclusive, por exemplo. Mas como eu posso ter uma amostra intencional de que eu vou pegar esses indivíduos que estão piores, porque se der certo neles, a chance de que o tratamento dê certo nos mais leves também é importante. Como pode ser uma amostra por conveniência, vou selecionar as pessoas que são mais próximas de mim, que é uma coisa muito comum e mais fácil de entrevistar, que é uma coisa muito comum em pesquisa qualitativa. E é absolutamente aceitável, porque o objetivo da pesquisa qualitativa não é fazer inferências sobre uma população, mas gerar hipóteses sobre mecanismos, sobre situações, sobre explicações. Então, a inferência ela não se dá em termos probabilísticos, mas ela se dá através da geração de hipóteses. Para esse componente inicial da aula, era isso. E na sequência a gente volta avançando algumas questões relacionadas à inferência estatística. Até daqui a pouco.